vamos lá, vamos avançar, paramos na teoria da tipicidade, vamos agora para a teoria do tipo. E aí nós vamos entrar no crime doloso e crime culposo. Agora começa a ficar mais interessante para vocês. Então, a teoria do tipo, pessoal, tá? É a descrição da conduta humana feita pela lei penal no crime. Então, teoria do tipo é o tipo penal específico. É a descrição da conduta. Se a minha conduta foi uma conduta errada, ilegal, eu vou conseguir enquadrá-la. E a teoria do tipo segue a teoria da tipicidade, só que ela vai tipo a tipo dizer o que é com vontade, o crime cometido com vontade, o crime cometido sem querer, como as coisas se desenrolaram. Então, quando a gente falar em teoria do tipo, é a descrição da conduta humana feita pela lei penal, tá? Considerando a conduta como crime. Tá? É o modelo da conduta criminosa, é o modelo que diz a conduta tal é esse crime, a conduta tal é aquele crime, e assim sucessivamente, ok? Bom, baseado no que a gente sempre fala e o que nós estamos analisando, vamos analisar agora detalhadamente, nós temos que fazer o reforço em cima do que nós estamos falando. Nós estamos falando agora especificamente do artigo 18 do Código Penal, tá? Em cima disso, nós temos que lembrar que a conduta humana, ela pode ou vai gerar duas interpretações de crime. O crime ou vai ser configurado como crime doloso ou como crime culposo. Onde está isso, professor? Artigo 18 do Código Penal, inciso 1º, inciso 2º e posteriormente parágrafo único. Ok? Vamos lá. O artigo 18 diz o quê? Vamos por partes. Primeiro o doloso, depois o culposo, porque é muita coisa. O artigo 18 diz na sua chamada o seguinte, artigo 18, disse o crime. Então, diz que é crime, tá? Doloso, artigo 18, inciso 1º, diz o quê? Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Pessoal, crime doloso, o agente quer o resultado, ele assume o risco, ele sabe que isso vai... Eu vou metralhar um cara, eu sei que ele, na melhor das hipóteses, vai ficar muito mal de vida, tá? Então, eu não estou fazendo sem querer, eu não disparou sem querer, nada. Eu quero matar. Tá? Eu toco o carro e atropelo propositalmente uma pessoa. Eu quero que aquela pessoa morra. Eu quero causar um dano grave a ela. Então, isso é dolo, é intenção. Mas vamos entender o dolo propriamente dito. O dolo antes de chegar efetivamente na parte criminal. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar ou entender quando fala em dolo? Tá? Quando a gente falar em dolo, vocês lembram o seguinte. É a consciência, é a vontade efetiva e real de realizar. Tá? De realizar algo ruim, algo que vai prejudicar a outrem. Esse é o dolo. Tá? Mais popularmente falando, é a vontade manifestada, a maldade, tá? Pela pessoa humana de realizar aquela conduta. Ele está com aquilo na cabeça e faz. Ele tem aquilo, não foi uma coisa que surgiu na hora. Ok? Ah, mas professor, ele saiu de casa numa boa, estava lá e aí o cara provocou, ele ficou com raiva e na raiva ele cometeu o crime. Tudo bem, mas ninguém obrigou ele a cometer o crime. Ele estava com raiva, mas ele foi lá e matou o cara. Portanto, foi com vontade. O motivo que gerou o efeito emocional é outra coisa. O que interessa a gente interpretar no dolo é que o dolo é feito, se caracteriza e se configura quando há o desejo de cometer, efetivamente a vontade, sabendo que pode gerar essa ação dele. Ok? E o dolo é composto por dois elementos importantes que fazem com que ele tenha uma consistência de interpretação. São consciência e vontade. Quando eu digo que o cidadão, tá, baseado no dolo, ele tem a intenção, ele faz sabendo, ele busca o resultado, ele tem consciência e tem vontade. Né? Lembrando, consciência é o conhecimento do fato que vai construir a ação efetiva. E a vontade é o desejo de efetivamente de fazer e gerar aquele resultado que ele sabe que é a consequência da ação dele. Tá? Eu não vou dar 10 facadas numa pessoa e achar que ela não vai sofrer nada. Eu sei que o efeito vai ser muito ruim. Tá? Então, esse é o link, esse é a identificação, esse é o caráter de identificação do dolo. Tá? Que linka com o nosso crime doloso que nós estamos falando. Okay? Mas o dolo apresenta algumas espécies. E aí, lembra que eu falei no bloco anterior. Novamente, nós vamos entrar na doutrina. Tá? Nós estamos falando da norma, do artigo, da lei e da doutrina. Então, o dolo é importante, eu podia falar para vocês só do crime culposo. O crime culposo é quando ele tem vontade e pronto. Mas acho que nós temos que ter o conteúdo completo aqui, pessoal. Vamos lá. O dolo apresenta algumas espécies de dolo, tá? Que a gente vai identificar um a um. Então vamos lá. Quando se fala em questão doutrinária, baseada na doutrina, ou seja, nos autores, o dolo apresenta algumas espécies. São elas, o natural. O dolo natural é concebido como elemento puramente psicológico. Tá? Ele é desprovido de qualquer juízo de valor. Aquele cara assim, que não está nem aí, se o cara tem 10 filhos,
e vai causar um estrago àquela família enorme. Ele vai e mata o cara. Não tem nenhum tipo de... É natural, tá nele, é psicológico, o cara é ruim. Tá? O dolo natural, tá intrínseco. O dolo normativo pressupõe a existência de uma norma que classifica a conduta como dolosa. Vejam que essa espécie de dolo se enquadram mais de uma em vários crimes. Tá? Vai ter crimes que pode ser o dolo natural, normativo, por exemplo. Natural é quando o cara é aquele cara ruim, cometeu o crime. E ele é natural e normativo, por quê? Porque o normativo, a norma, lembrem, normativo, norma, ele impõe a pré-existência de uma norma que classifique a conduta como crime. Tá? Eu não vou classificar uma conduta de estupro se ele não tem uma norma que diz como crime. O estupro tem um artigo que denomina que ele é crime. Portanto, ele pode cometer o estupro por ser um cara ruim, por ter um dolo natural, e também, é óbvio, todo o crime vai ser normativo. Tá? Ter dolo normativo, porque todo crime tem que ter, para ser crime, um tipo penal. Seguindo, o dolo direto ou determinado, a vontade de realizar, a vontade, desejo de realizar o crime. O dolo indireto ou indeterminado, o agente não quer diretamente o resultado, tá? Mas aceita a possibilidade de produzi-lo. Então, é o dolo eventual, que nós vamos analisar depois. Ele não quer o resultado, mas ele aceita, ou seja, ele sabe que pode dar uma zebra e acontecer o mal. Então é um dolo eventual. Por quê? Porque eventualmente pode vir a ocorrer o que eu não queria, mas eu sei que pode acontecer. Então é o indireto ou indeterminado. O dolo de dano é a vontade de produzir a lesão. Mas não é a questão psíquica que eu falei. É a vontade de cometer aquele determinado ato, tá? que venha prejudicar o bem jurídico. O dolo de perigo, vontade de expor o bem jurídico a um perigo. Tá? Causar perigo a qualquer pessoa. Tá? Então esse é o dolo de perigo. O dolo genérico, a vontade de realizar uma conduta sem um fim especial. Ou seja, eu vou cometer esse ato, não sei o que vai dar, mas vou cometer. Não é para matar, não é para perder uma perna, tirar uma perna do cara, ou para fazer o cara ficar paraplégico. Eu vou cometer um crime e vou ver o que vai dar. Aquele famoso crime, hoje eu vou fazer uma merda. Tá? Então é o genérico, ele tem intenção? Tem, mas ele não tem um fim definido. Não é a morte, não é a lesão. Vai se enrolar na hora da ação. Tá no finzinho já. O dolo específico é a vontade de realizar uma conduta com um fim específico. Diferente do genérico. O genérico que eu falei, ele não tem um fim específico. Ele quer cometer um dano, mas ele não sabe efetivamente qual dano o que vai gerar a ação dele. E o específico, ele quer cometer um assassinato. E é isso que ele vai atrás, e é isso que ele busca, e é esse o objetivo final dele. Tá? Esse é o específico. E o último, o dolo geral, ou sucessivo, tá? É a prática da conduta após um suposto resultado. Tá? Um resultado que efetivamente resulta de um objeto alcançado. Mas esse eu não entendi, professor. Vou dar um exemplo. O cidadão A atira no cidadão B. Ele queria matar o cidadão B, tá? Ele atira, dá 2 tiros. E depois vai lá e dá mais 3 facadas. Só que a morte do cidadão não se deu pelos 2 tiros, e sim pelas facadas. Ou seja, é o dolo de erro sucessivo. Ele deu o primeiro tiro para matar pelas facadas. Por quê? Porque ele não conseguiria chegar com as facadas perto do cara, ele atirou para o cara cair e ele esfaquear. Então isso chama-se um modo de dolo geral ou sucessivo. É sucessivamente, depois de uma ação, ele fez a outra. Tá? Então essas são as espécies de dolo, interpretadas e apresentadas por doutrinadores. Tá? Os estudiosos analisam o dolo e nos mostram vários tipos de dolo. Então, isso tudo para a gente interpretar o que nos interessa efetivamente, que é o crime doloso. Ok, pessoal? O crime doloso, vou lembrar novamente, traz a questão efetiva do quando a gente não... Então, o que eu tenho que lembrar quando eu falar, professor, do crime doloso? Quando a gente efetivamente não quer cometer o resultado. Quando ele tem a vontade, o desejo, e sabe o que está fazendo e sabe o resultado que ele quer buscar. O que diz no artigo 18, inciso 1º? Crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu efetivamente o risco de produzi-lo, sem chance de não saber o que está fazendo. Esse é o crime doloso. Vamos ver uma questão, pessoal, do crime doloso, para a gente fechar esse bloco? Vamos lá. Crime doloso. Analisando o dolo e o crime doloso, tá? Nós temos, porque o dolo é a interpretação do que significa ação dolosa. Para entender o crime doloso, nós temos que entender o que é o dolo, tá? Porque o dolo que vem efetivar e fazer efetivamente o conteúdo central da configuração do crime doloso. Tá? O crime é o dolo com a ação. É por isso que a gente tem que entender os dois. Então vamos lá. A questão, analisando o dolo e o crime doloso. Assinale a alternativa correta. Então nós temos que achar uma certa só. Assertiva A. O dolo é a vontade e a falta de consciência de realizar os elementos que constituem um tipo legal.
Pessoal, aonde está o furo dessa questão? Vou ler de novo para vocês. Assertiva A. O dolo é a vontade e a falta de consciência. Pessoal, o dolo jamais apresenta falta de consciência. O dolo é a vontade e a consciência do que tu está fazendo, tu quer realmente fazer. Então, quando a assertiva diz o dolo é a vontade e a falta de consciência de realizar os elementos, está errado. O dolo é a vontade e a consciência efetiva de realizar os elementos que constituem um tipo legal. É o que ele quer fazer efetivamente para cometer o crime, e tendo o crime, tem um tipo legal a ser configurado. Portanto, a assertiva A está errada porque ele diz que é a falta de consciência. Não, é a plena consciência, tá bom? Assertiva B. O dolo é a vontade manifestada pela pessoa humana de não realizar a conduta. Novamente, uma pegadinha. Pessoal, o dolo é a vontade manifestada pela pessoa humana de realizar a conduta. Dolo, lembre-se, o dolo é a vontade, a certeza, o desejo de fazer. Não existe hipótese nenhuma do dolo ter a ver com sem querer, não queria. Tá? Eu poderia achar que não aconteceria o dolo eventual, mas eu sabia que podia acontecer. Então o dolo jamais vai se enquadrar na assertiva B. Por quê? Porque a assertiva B diz que o dolo é a vontade da pessoa humana de não realizar a conduta. É ao contrário, é a vontade de realizar a conduta. Por isso está errada a assertiva B. A assertiva C diz o seguinte: o dolo é composto por consciência e vontade. Falei para você na explicação e está gravado ali. 2 elementos que compõem o dolo. Por quê? Consciência, eu sei o que eu estou fazendo, e a vontade, e eu quero fazer. E eu sei que o que eu estou fazendo vai matar o cara, e eu quero realmente fazer. Esse é consciência e vontade. Portanto, a assertiva D está correta, porque os elementos do dolo são consciência e vontade. Tá? Bom, então sobrou a D que está errada, mas vamos ver por que ela está errada. Configura crime doloso quando a gente quis o resultado. Ó, perfeito, lembra? Vamos interpretar. Então a D diz o seguinte: confira crime doloso quando a gente quis o resultado. Certo? Bata, professor, está certo. Mas vamos ver a segunda parte da assertiva D. Mas não assumiu o risco de produzi-lo. Pessoal, se ele quer o resultado, ele assumiu o risco. Não tem como ele querer o resultado e não assumir o risco. Tá? Portanto, a assertiva D está errada, por quê? Porque ela diz primeiramente que configura crime doloso quando a gente quer o resultado, certo? Mas na segunda parte ela mata a questão. Ela diz que quer o resultado, mas não assume risco. Não tem como ser doloso se não assumir risco. Ele quer o resultado e ele sim assume o risco. Por isso a assertiva D está errada. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.